Acessibilidade! Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre rebaixamento de calçadas. Sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo Acessibilidade. Nesse espaço, eu ensino engenheiros e arquitetos a se tornarem uma referência em acessibilidade aí na sua região, ok? O meu nome é Juliana Sabino, eu sou especialista em acessibilidade, sou mãe de PCD, trabalho só com acessibilidade desde 2016, tenho uma empresa que oferece produtos e serviços de acessibilidade desde 2016, e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre rebaixamento de calçadas. Ok? Vamos um pouco a fundo nessa questão do rebaixamento de calçadas. É um elemento da acessibilidade que é muito comum na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas, certo? Então, quando você sai à rua, qualquer lugar que você vai se deparar com um elemento como esse. É um elemento absolutamente comum e ele é feito de muitas maneiras e de muitas maneiras erradas. Então, essa aula de hoje vai ser para mostrar algumas nuances desse tipo de rebaixamento de calçada, para você não errar, para você arquiteto, para você engenheiro, se estiver projetando, se estiver trabalhando a acessibilidade de algum espaço, de alguma edificação, seja em um imóvel particular ou seja em uma calçada pública, você precisa fazer esse rebaixamento da maneira correta, adequada, porque ele tem uma finalidade muito importante que vocês vão ver aqui agora. Como vocês estão vendo aí, eu preparei uma apresentação. Vamos lá, deixa eu passar aqui, ó. Então, o que que nós temos aqui nessa apresentação? Vamos falar sobre rebaixamento de calçadas e tem aqui, ó, são dois tipos principais de rebaixamento de calçada. Esse que você está vendo aí é um rebaixamento para acesso de veículos. E esse não é o rebaixamento que a gente vai tratar aqui hoje. Nós vamos falar hoje do rebaixamento de calçadas, que é para pedestres, que é para acesso de pessoa com deficiência, em locais de travessia, tem outros locais também que vocês vão ver, mas existe um outro tipo de rebaixamento de calçada, que é o rebaixamento para acesso de veículos. Esse rebaixamento aí, tá vendo a posição dele? Ele tem que ficar posicionado bem aí, na faixa. Passou aí. Bem aí, na faixa de serviço, que é aquela faixa da calçada que é mais próxima ao meio-fio, que é mais próxima à sarjeta. Tem uma figura aí mais na frente que vai ilustrar quais são essas três faixas dentro de uma calçada. Mas aqui, esse rebaixamento para acesso de veículos, tem uma foto aí, vocês podem ver. Essa foto está mostrando exatamente o posicionamento. Não está muito bem construída, não, mas esse é um rebaixamento para acesso de veículos que está posicionado onde se deve, que é lá na faixa de serviço. Tá? É muito comum você ver os acessos para veículos ocuparem toda a extensão da calçada. Às vezes faz uma rampa lá diante do meio-fio até o imóvel, que às vezes é mais alto ou é mais baixo. Então, é como se a calçada servisse só como acesso para o lote. E, na verdade, a calçada, ela é para a circulação de pedestres. Então, ela é dividida, ela tem várias finalidades ali, né? Ela tem que acomodar equipamento, mobiliário urbano, tem que servir para o pedestre transitar, tem que ter o acesso para os imóveis. Então, dentro de todas essas finalidades, a calçada, como um todo, ela deve ser projetada para atender a todas essas finalidades, tá bom? Então, nesse caso dessa foto aí, esse rebaixamento para acesso de veículos está posicionado onde se deve, é bem aí mesmo que ela deve ficar. Avançando aqui, o que que nós temos? Como eu disse para vocês, se você sair à rua em muitos lugares, você vai se deparar com rebaixamentos de calçada.
E a gente se depara com rebaixamento de calçada de várias maneiras diferentes. Então, isso aí são uns exemplos para vocês de como você não deve fazer o rebaixamento para calçada. Como ele tem uma finalidade, a gente vai entrar nisso aí também, para você entender exatamente como que isso deve ser feito. Então, tem um outro exemplo aqui. Esse outro exemplo aqui de rebaixamento para calçada que vocês estão vendo. Deixa eu acompanhar aqui com vocês para eu conseguir ver o que vocês estão vendo também. Ó. Isso. Então, tem esse outro modelo de rebaixamento. Você vê que é um rebaixamento que ele tem uma inclinação maior, ele não está sinalizado, ele não está alinhado. Todas essas características a gente vai abordar nesse vídeo aqui de hoje. Tem mais um exemplo de calçada aqui, tá vendo? Esse aí é comum. A gente vê em muitos lugares. E esse tipo de rebaixamento aí, na verdade, ele está considerando que esse rebaixamento, a finalidade desse rebaixamento seria somente para o acesso à calçada de pessoa com deficiência física, de um cadeirante, de uma pessoa que use um andador. E a gente vai ver que não é bem assim, tem outras finalidades também. Tá bom? Isso aí é a mesma coisa, só que isso aí é um pouco, como eu posso dizer, um pouco sem finalidade. Porque se você faz um rebaixamento de guia, mas você não tem a calçada, o que justifica fazer uma intervenção como essa aí? Né? Então, o rebaixamento é para acesso à calçada. Então, para você executar um rebaixamento, você vai precisar ter uma calçada. Então, um cadeirante que vai acessar isso aí vai fazer o quê? Vai ficar parado aí nesse rebaixamento, não vai conseguir ir para lado nenhum, não é verdade? Então, tem essas questões também que a gente deve perceber. Se você vai executar um rebaixamento, primeiramente você tem que garantir que tenha uma estrutura mínima, uma infraestrutura mínima, que seria a calçada. Né? Então, esse tipo de situações a gente vê em muitos lugares por aí. E aqui também, estou mostrando para vocês mais um exemplo aqui de rebaixamento. Esse já está construído mais de acordo com a maneira que deve ser um rebaixamento de acesso para a calçada. Mas ainda assim existem elementos que precisam ser corrigidos, que vocês vão ver também nessa aula de hoje. Mas antes, eu quero falar para você, porque assim, igual eu disse, a todo lugar que você vai, você sai na rua e as pessoas já entendem a necessidade de existir um rebaixamento para calçadas. Então, olha só, deixa eu contar uma história para vocês. É até interessante essa história, porque isso foi há muitos anos atrás. Eu nem pensava na minha vida que eu pudesse algum dia vir a trabalhar com acessibilidade, fazer isso que eu faço hoje. Então, há muitos anos atrás, eu podia ter uns 10, 12 anos, então isso aí já 30 anos para lá, eu lembro ainda. Porque isso me marcou muito. Eu estava em casa e eu estava vendo o jornal, vendo o noticiário lá, passando na TV, e eu vi uma reportagem de um cadeirante que estava assim super revoltado. Ele estava tão revoltado que ele chegou ao ponto de pegar uma marreta mesmo, uma marreta de verdade, ir para a calçada e começar a quebrar a calçada. A quebrar a calçada, porque a calçada não tinha condições de ele acessar aquela calçada, que ele já tinha falado com as pessoas, já tinha recorrido à prefeitura e nada era feito. Então ele chegou a tomar uma medida extrema de ir com uma marreta e começar a quebrar a parte lá para as pessoas entenderem que aquele rebaixamento era necessário, que ele não conseguia fazer, né, acessar a calçada não é algo assim muito, uma ação assim muito complexa, é só acessar uma calçada. E como ele já tinha recorrido a vários órgãos para tentar resolver aquela questão para ele, nada tinha sido feito, ele foi lá com uma marreta, conseguiu chamar a atenção, tanto que fizeram a reportagem, eu lembro disso, eu vi, e foi assim que ele conseguiu chamar a atenção para isso que era uma necessidade dele. Então, assim, eu gostaria de pontuar aqui
que apesar de haver muitos rebaixamentos que são inadequados, que não são executados de acordo com os parâmetros técnicos que são indicados nas normas, eu consigo perceber muito claramente uma evolução. E isso me deixa animada, porque se há muitos anos atrás as pessoas não tinham essa consciência de que havia necessidade de se executar um rebaixamento para acesso à calçada de outras pessoas, a gente percebe que quando você fala que as calçadas não estão com rebaixamento adequado, essa conscientização meio que já está presente no nosso dia a dia. Então, a gente partiu de uma situação de um cadeirante que precisou tomar uma medida extrema para uma situação que atualmente a gente avalia os rebaixamentos que existem. E existem muitos rebaixamentos. É mais comum você ver uma calçada com rebaixamento do que você não ver uma calçada com rebaixamento. Então, isso me deixa animada. Eu acho que é uma maneira da gente tentar, às vezes, ver o copo um pouco cheio, né? A gente tem que tentar fazer esse exercício também. E esse trabalho que eu estou desenvolvendo aqui, junto com vocês arquitetos, junto com vocês engenheiros, em prol de tornar o mundo mais acessível, passa por esse olhar da gente conseguir melhorar isso que a gente já tem hoje, que eu considero uma conquista, né? Percebendo essa evolução aí na questão da acessibilidade, referente especificamente a essa questão de rebaixamentos para calçada. Então, nós vamos pegar aqui hoje, eu vou trazer um olhar, assim, de você conseguir perceber, identificar o que pode ter de errado no rebaixamento, para a gente junto ir trazendo essa ideia, tornando ela cada vez mais próxima dos conceitos de senso comum, mas o conceito técnico, o conceito do correto. Ok? Então, essa evolução eu considero um ponto assim muito positivo, e para frente a evolução é que a gente consiga que as calçadas sejam acessíveis, que tenham suas características preservados os seus espaços de circulação, seus pontos de acesso, locais de travessia, mas se aproximando cada vez mais de como que deve ser feito, considerando parâmetros técnicos e funcionais, porque os parâmetros técnicos que estão nas normas, eles se baseiam na finalidade daquele elemento, que é a utilização das pessoas. Então, como as pessoas vão utilizar isso aqui? É dessa forma, então vamos projetar de modo que elas consigam utilizar isso de maneira segura e com autonomia. Ok? Então, esse é o objetivo para você, engenheiro, arquiteto. Se você que quer se tornar uma referência em acessibilidade, é importante você começar a treinar esse seu olhar, para se ater. Quando você tiver que fazer a avaliação de uma calçada ali, você já vai conseguir perceber, você vai poder ter elementos para poder entender o que tem errado ali, mas o seu olhar já vai sendo treinado para você fazer isso com cada vez mais facilidade, mais tranquilidade. Ok? Que mais que a gente avançando aqui, ó? Quem que vai utilizar esse rebaixamento de calçada? É muito importante a gente pontuar isso. Quem que vai utilizar? A calçada, como ela está em uma via pública, ela é de acesso público. Todas as pessoas têm acesso à calçada. Todas as pessoas têm a possibilidade de chegar, transitar pela calçada, fazer as suas travessias. Então, é para todas as pessoas. Só que a gente precisa considerar alguns elementos, tipo o rebaixamento de calçada, que vão ter finalidades específicas e vão ser mais importantes para alguns grupos do que para outros. E o rebaixamento é um deles. Então, se você pensar no contexto de uma pessoa com deficiência física, é um cadeirante que está ali passando pela calçada e vai precisar fazer uma travessia, aquele rebaixamento vai possibilitar que ele faça isso com autonomia, que ele consiga acessar a faixa de pedestre, concluir a sua travessia e acessar a calçada do outro lado para ficar em segurança, não precisar ficar ali andando pela parte da via, pela parte da pista, que é uma situação perigosa, tá? Então, você vai pegar a calçada, vai rebaixar, porém, para você conseguir possibilitar que essa pessoa utilize esse elemento com autonomia e com segurança, você precisa considerar algumas coisas. Por exemplo, você tem que considerar que a inclinação daquela rampa seja uma inclinação que possibilite que as pessoas utilizem aquilo ali. Qual que é a indicação que está na norma? 8,33%.
A inclinação da rampa, daquela parte que a pessoa de fato vai utilizar ali para poder realizar a travessia. Então, garante ali que vai ter uma inclinação de 8,33%. Só que essa inclinação que vai existir na calçada, ela não pode invadir a faixa livre da calçada. Você tem que ter o rebaixamento, mas você ainda tem que preservar aquele espaço da calçada que as pessoas vão transitar, que é a faixa livre, que ela tem que ter a largura de no mínimo 1,20 m. Em algumas situações especiais, ela pode chegar a 90, mas via de regra, 1,20 m. Então, você tem que acomodar a faixa livre com a largura de 1,20 m e tem que acomodar um rebaixamento de calçada com uma inclinação de 8,33%. Tá? É uma inclinação mais suave, mais baixinha. O que mais que você precisa observar nesse rebaixamento? Você vai precisar que ali na interação entre o rebaixamento e a via, não exista nenhum degrauzinho, nenhum dentezinho, tem que ser uma conformação, possível que a pessoa conclua a utilização daquele rebaixamento ali com autonomia, sem ficar travada em nada. Então tem que garantir isso também. A pessoa vai conseguir acessar a faixa de pedestres e vai fazer a travessia, alcançar o rebaixamento que tiver do outro lado e vai acessar a calçada lá do outro lado. Então, esses dois rebaixamentos de calçada, é importante também que eles estejam alinhados. Eles têm que ser alinhados, eles têm que estar associados à faixa de travessia, tá? Então, você tem quem vai utilizar? Todas as pessoas, pessoas em cadeiras de rodas ou com mobilidade reduzida, ou que façam uso de outro equipamento, como um andador, uma muleta, enfim. E você tem também a utilização desses pontos de rebaixamento que vão estar associados a locais de travessia de pessoas com deficiência visual. E existem, sim, elementos que devem existir nesses rebaixamentos que vão ser utilizados por pessoas com deficiência visual para orientá-las na sua travessia, no seu deslocamento ali naquela travessia. Tá? Então, isso também é algo que deve ser considerado. E esses elementos a gente vai mostrar também aqui mais à frente, tá bom? O que mais que temos aqui, ó? Isso. O que mais que nós temos aqui? Falamos da questão da evolução, nós falamos da questão de quem vai utilizar a calçada, quem utiliza essa calçada, que é todas as pessoas, tem aqueles elementos específicos para diversas finalidades dentro, para dar possibilidades para todas as pessoas conseguirem concluir essas travessias. E a gente tem que entender qual que é a finalidade para cada um deles, foi o que eu disse aí há pouco. Avançando aqui, só para ilustrar para vocês essa questão da divisão da calçada. Uma calçada, ela vai ser dividida de acordo com a norma lá em 3 faixas. Essa faixa que está aqui mais próxima ao meio-fio, mais próxima à sarjeta, mais próxima à rua, vai ser a faixa de serviço. Lá vão ser acomodados mobiliários urbanos, lá que vai ter arborização, lá que vai estar os postes de iluminação ou os postes de sinalização. Então, ela vai estar os rebaixamentos para acesso de veículo, então ela vai ter várias finalidades. Depois dela vai ser a faixa livre, que é essa faixa que as pessoas de fato vão utilizar para caminhar, para utilizar a calçada para trafegar pela calçada com segurança. Ela tem que ter a largura de 1,20 m e ela tem que ter a altura de 2,10 m. Então, essa faixa livre não é simplesmente uma questão de largura, ela é volumétrica. Então, todo aquele volume ali ao longo da calçada, com a largura de 1,20 m, com a altura de 2,10 m, ele deve ser livre, preservado para que as pessoas transitem por ali. E depois ao lado dessa faixa livre, a gente vai ter a faixa de acesso, que vai ser, dependendo da largura da calçada só, que essa faixa de acesso vai existir. Então, depende da largura da calçada. Se você tem uma calçada mais larga, você vai conseguir ter a sua faixa de serviço com a largura de 70, você vai conseguir ter a faixa livre lá com a largura de 1,20 m, então já foi 1,90 m, mais o meio-fio, 2 metros. Então, só calçadas com largura acima de 2 metros é que pode sobrar alguma coisa ali para você utilizar nos acessos, para fazer uma conformação, para fazer ajuste
ajuste de soleira. Ajuste de soleira que vai ser essa interação entre a calçada e o imóvel, que eu falei lá atrás que em muitos imóveis as pessoas usam toda a largura da calçada para poder fazer um acesso. E na verdade só essa faixa, que é a faixa mais próxima ali do lote, que ela pode ser usada para poder as pessoas acessarem os lotes. Porém, é importante você observar se essa faixa de acesso ela pode ser usada com essa finalidade. E quem vai regulamentar, dizer se pode ou se não pode, vai ser uma regulamentação normalmente do município. Então vai ter a legislação lá falando, olha, pode usar a faixa de acesso com essa finalidade ou não pode. Na padronização aqui do município não prevê. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, não tem essa questão de faixa de acesso. Tá? Não está especificado lá, não fala disso em lugar nenhum, apesar de estar na norma. Então é importante você observar também. Avançando aqui, o que nós temos? É isso que eu falei para vocês aqui, ó, que quando você vai construir um rebaixamento de calçada, você vai precisar de preservar a faixa livre. Não é que você precisa fazer um rebaixamento, então você vai usar ali a largura, você vai usar a largura da calçada para poder executar esse rebaixamento, porque tem que rebaixar. Não, você tem que pensar na sua calçada como um todo, ela tem que continuar sendo preservada aquela parte ali que as pessoas vão transitar, que é a faixa livre, com a largura de 1,20 m, e ainda precisa ser acomodada esse rebaixamento de calçada com a inclinação adequada, com a inclinação correta, 8,33. Existem várias soluções que você pode dar para conseguir acomodar todo mundo ali na sua calçada, para deixar a faixa livre para o pedestre passar, para deixar para conseguir construir o rebaixamento. Existem especificações na norma que vão te mostrar como que isso pode ser feito no caso de você ter uma calçada mais estreita. Então, essas possibilidades todas existem. Você pode, tem vários modelos de rebaixamento. Você pode fazer uma redução de percurso. Na verdade, não é você que faz, na verdade, vai ser uma questão que já vai estar no âmbito mais de regulação urbana, municipal, não vai ser tanto você como proprietário de um imóvel, responsável pela calçada, que vai ter a prerrogativa de construir essas reduções de percurso. Redução de percurso é o quê? É isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês que é uma redução de percurso. Tá, mais na frente está ilustrado aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Então, a redução de percurso é isso aqui, ó. Já viu quando você tem um alargamento da calçada para a pessoa fazer a travessia? Esse aumento na largura da calçada se chama redução de percurso. Então, é uma possibilidade também para você conseguir acomodar todos os elementos aí da calçada. Ou tem a questão também de ser feito uma travessia elevada, né, que existe também, mas também não é uma questão de calçada, já envolve outras questões para serem atendidas também, já mais em âmbito de prefeitura, regulação urbana, mas enfim. O fato é, você deve preservar os elementos da calçada, inclusive nos locais de travessia. Você tem que manter a faixa livre e acomodar a calçada, e acomodar o rebaixamento, tá? Então, tem aí, esse exemplo que tem aí, tá lá na norma, esse aí tá na 9050. Então, você tem o rebaixamento, esse é um rebaixamento com abas, essas abas também, elas têm que ter uma inclinação baixa, 8,33, lá na norma ela ilustra diversas situações, diversas possibilidades, então você vai buscar qual que é a mais adequada aí para o seu caso, para você conseguir projetar a sua calçada ou adequar a calçada existente aí no seu espaço, na sua edificação. Se você é um arquiteto ou um engenheiro que está trabalhando a acessibilidade da calçada e precisa verificar essa questão dos rebaixamentos. Então, o que tem falando lá isso aqui é o item 6.6, ele é da NBR 16537. O que está falando aqui? Está falando o seguinte: os locais de travessia devem ter sinalização tátil de alerta no piso, posicionada paralelamente à faixa de travessia,
ou perpendicularmente à linha de caminhamento, para orientar o deslocamento das pessoas com deficiência visual, conforme figura 22 a 30. Para dimensionamento dos rebaixamentos de calçada, consultar a NBR 9050. Então, olha só essa figura aí, ó. Essa sinalização aí com piso tátil de alerta que está sendo mostrada, ela é uma sinalização que é obrigatória. Ela é obrigatória e ela tem uma finalidade muito importante. A finalidade dessa sinalização está mostrado nesse item aí como que ela deve ser instalada, que está aí paralelamente à faixa de travessia ou perpendicularmente ao sentido de caminhamento. Então, quando você vai projetar ou adequar um rebaixamento de calçada, a primeira coisa que você deve localizar é a linha de caminhamento. Qual que vai ser o trajeto que as pessoas vão fazer ali em cima da faixa? É de onde para onde? Então, você traça essa linha e entende qual que é o sentido de caminhamento, qual que é o percurso que as pessoas vão fazer. Feito entendido já qual que vai ser esse percurso, você vai projetar o seu rebaixamento de modo que você consiga alinhar o rebaixamento e a sinalização a essa linha de caminhamento, tá? E essa sinalização tátil de alerta, a finalidade dela vai ser orientar a pessoa com deficiência visual para que ela consiga aqui, ó, ele está perpendicularmente à linha de caminhamento, essa sinalização com alerta. Então, ele sabe que o sentido que ele vai ter que caminhar vai ser esse que está à frente dele. Ele vai se orientar pela posição dessa sinalização tátil no piso. Então, essa sinalização vai orientá-lo nesse sentido de deslocamento e vai orientá-lo também assim, ó, a posição que ele deve estar para iniciar uma travessia. Pensa, se ele está caminhando lá, achou o rebaixamento. O rebaixamento pode ser mais longo, mais curto, né? Dependendo da altura da calçada. Então, quando você sinaliza isso, você vai mostrar para ele, olha, a sua travessia vai começar a partir daqui. Essa sinalização, ela está a 50 centímetros ali do início do início da via, do início do leito carroçável, que é a rua. Então, ela sempre vai ter essa referência, a pessoa se posiciona ali, vê qual que é a direção que ela vai precisar estar para poder fazer a travessia e vai, entendeu? Então, existe essa finalidade também, os rebaixamentos. Essa sinalização ela é obrigatória por esse motivo, vai orientar pessoas com deficiência visual dessa forma. Não é um elemento exclusivo da pessoa com deficiência física. Pessoas com deficiência visual também vão se orientar por meio da travessia, da sinalização, que é obrigatória nesse elemento, que é o rebaixamento. Tá bom? Que é o rebaixamento. Avançando aqui, é o que eu disse, tá vendo? Você vai projetar o seu rebaixamento ou adequar o rebaixamento de calçada considerando a linha de caminhamento. Então, se a linha de caminhamento ela é em ângulo, ela não é paralela à calçada, se a faixa de pedestres ela está enviesada, você tem que considerar isso na hora de projetar tanto o seu rebaixamento quanto a sinalização desse rebaixamento também, conforme está mostrado aí nessa outra figura. Tá? Que mostra, nesse caso aí, está mostrando a faixa de travessia e está mostrando essa sinalização também. E aqui, ó, o que nós temos também? Um projeto aqui, nesse caso, foi o que eu mostrei para vocês, aquela figura considerando a redução de percurso, a sinalização tátil direcional, paralelo ali, a gente tem o piso tátil de alerta, lá projetado próximo ao início da travessia, conforme mostra lá esse item 6.6 da NBR 16537 de 2024, e vai orientar dessa maneira que eu expliquei para vocês também. Aqui é mais um exemplo, mas considerando uma calçada estreita. Nesse exemplo aqui de calçada estreita, qual que é a possibilidade? Isso aqui tudo está especificado lá na NBR 9050, essa possibilidade. Você pode rebaixar toda a aba com uma inclinação de 5%, até
rebaixar, chegar aqui no local de travessia mesmo, que vai ser sinalizado, com essa sinalização que vai orientar a pessoa com deficiência visual, que foi a que eu disse para vocês, para que inicie a travessia com segurança, tá? Avançando, o que mais que nós temos? Mais um exemplo, aí, tá vendo? O comum e o mais fácil de ser feito é você considerar fazer o rebaixamento e a sinalização paralelo ali à calçada, ortogonal ao elemento da calçada em si. Ao elemento da calçada em si. E, na verdade, você tem que pensar como que vai ser o deslocamento da pessoa com deficiência visual e dar essa orientação para ela, tá vendo? Então, esse exemplo aí que eu estou mostrando para vocês agora é exatamente o que deve ser feito. Você deve considerar essa sinalização, você vê que é feito o direcionamento, mas você indica para a pessoa com deficiência visual, a sua travessia será nesse sentido aqui, ok? Então, essa é a ideia dessa sinalização para que ela seja feita da maneira. É estranho, né, gente? É estranho, é incomum, porque o comum é você ver isso aí, se você vê isso aí virado, você não vai entender muito bem por quê. Mas isso aí é uma questão obrigatória, tá bom? Isso aí precisa ser feito para dar esse tipo de orientação para as pessoas. E como eu costumo dizer sempre, a gente vê algumas coisas estranhas assim, mas isso vai estar normalmente ligado a uma questão de vivência de pessoa com deficiência visual ou de pessoa com deficiência física. Uma pessoa com deficiência física, quando não tem o rebaixamento, é um complicador. Uma pessoa com deficiência visual, se encontra um rebaixamento sinalizado conforme deve ser, se ela passou por um treinamento de orientação e mobilidade, ela vai conseguir adquirir muito mais autonomia para poder circular, caminhar pelas calçadas e realizar suas travessias, né, que devem ser com autonomia. Então, apesar de ser incomum, esse é o jeito certo que tem que ser feito. E nós, engenheiros, arquitetos, pessoas que estão dispostas a trabalhar com acessibilidade, que abraçam essa causa, nós temos que cada vez mais trazer esse tipo de informação, esse tipo de esclarecimento para as pessoas, para que o certo seja o comum, trazendo aquela evolução que eu disse para vocês aí. E agora eu vou mostrar para vocês mais uma finalidade do rebaixamento que é menos óbvia. Isso aí é menos óbvio, com certeza. É muito mais difícil de você ver. E se você perguntar a qualquer cadeirante que utiliza vaga para PCD, que não tem isso aí, é um dificultador. E isso aí é um modelo de sinalização que está lá na resolução do CONTRAN número 236, tem um anexo lá de como que tem que ser feita a sinalização, e tem essa parte de sinalização de vagas de estacionamento acessíveis. E está mostrando aí, vocês estão vendo, que essa sinalização acessível, ela tem que estar associada a uma rampa, ela tem que estar associada a um rebaixamento. Porque se uma pessoa com deficiência foi lá, estacionou o carro e precisa acessar a calçada, como que ela vai fazer? Entendeu? Ela tem que conseguir fazer isso com autonomia. Então, como que vai ser isso? Você tem que sinalizar a vaga, você sinaliza aquela faixa zebrada que deve ficar livre para a pessoa conseguir acessar a calçada, mas como que ela vai fazer para acessar a calçada? Você precisa do rebaixamento. Então, tudo meio que se complementa. É aquilo que eu falo, é você pensar na dinâmica de utilização daquele elemento ali, no caso, a vaga. Né? Pensa você usando, se você está em cadeira de rodas ou se você está levando uma pessoa em cadeira de rodas. Você vai estacionar o carro, vai posicionar a credencial, que a credencial é da pessoa, não é do carro, né? Então, mas você posiciona a credencial lá, para deixar em local visível, vai descer do carro, ou vai descer o seu acompanhante e vai precisar acessar a calçada. Você vai ficar andando pela rua ali, é perigoso, né? Então você precisa de ter esse rebaixamento também. Mas veja bem, qual que é a finalidade desse rebaixamento aí associado à vaga acessível? A finalidade desse rebaixamento já é somente para acesso à calçada. Então,
não é um posicionamento que você vai precisar indicar para o cego aquelas outras questões que vão ser lá do rebaixamento em locais de travessia. Então, nesse caso aí, você realizando o rebaixamento da calçada, provavelmente você não vai precisar colocar o item de sinalização que é obrigatório em locais de travessia, certo? Mas é um rebaixamento que se faz necessário. Tá vendo aqui, ó, outro modelo de vaga, que a vaga é perpendicular. Vaga perpendicular. Mais uma vez, você tem as duas vagas aí e você tem a faixa zebrada associada ao rebaixamento da calçada. O rebaixamento deve preservar suas características geométricas que vão possibilitar que pessoa com deficiência utilize. Tá? Então, tem que ter inclinação lá de 8,33. Como que vai ser isso? Aí você vai adotar as soluções pertinentes, tem várias soluções apresentadas lá na 9050, que você vai escolher de acordo com a sua situação, de acordo com a largura da sua calçada, de acordo com a finalidade do seu rebaixamento. Vai ser um rebaixamento para travessia? Vai ser um rebaixamento só para acesso de pessoa com deficiência que vai usar essas vagas acessíveis? Então, você tem que pensar nisso na hora de projetar. Mas é uma questão a ser resolvida, a ser integrada aí na sua solução de acessibilidade do seu projeto ou da sua edificação. Tá? Mais um exemplo aqui é esse aqui, que é a vaga em ângulo, né? Também associada ao rebaixamento, pelos mesmos motivos que eu já disse anteriormente nos outros modelos, né? Gente, a apresentação da nossa aula de hoje foi essa. Eu queria trazer para vocês aqui um panorama, uma questão assim mais abrangente de como que esse elemento que está tão presente no nosso dia a dia, como cidadãos que utilizam a calçada e como pessoas que trabalham com acessibilidade, eu quis trazer uma questão de vivência, uma questão de finalidade, como que usa, para quem que é, entendeu? Porque se você pretende, se você trabalha com acessibilidade, se você quer se tornar uma referência em acessibilidade, aí na sua região, você deve dominar questões como essa, para na hora que você precisar fazer uma avaliação, você já vai estar com seu olhar treinado, você já vai entender a finalidade das coisas. Quando a gente entende para que a gente está fazendo aquilo ali, é muito mais fácil de você fazer, de você entender e de você realizar aquilo com muito mais segurança, com assertividade, sendo de fato uma referência. Você pode ser a pessoa que vai lá, que vai apontar o que está de errado. Você pode ser a pessoa que um proprietário de imóvel que precise reformar a sua calçada vai procurar para entender como que aquilo deve ser feito de acordo com questões técnicas. Você pode ser a pessoa, o profissional, um engenheiro, arquiteto que vai se disponibilizar no mercado, que vai oferecer um serviço de reforma de calçada. Então, quando você for reformar suas calçadas, você não vai ficar dependente de um projeto, você vai saber exatamente como que aquilo tem que ser feito. Você vai entender quais são os parâmetros técnicos, você vai entender onde você deve buscar informação para fazer a calçada de modo a resolver o problema do seu cliente. Né? É para isso que a gente oferece o nosso serviço, para resolver, para você não criar um novo problema. Se você vai lá e faz a calçada de um jeito e está errado, você usou sua referência errada, você criou um problema maior às vezes. Então, por isso que você deve dominar esses aspectos, esses conceitos, entender a finalidade de cada elemento, para você ter cada vez mais segurança e, com certeza, isso vai se refletir nos seus resultados, nos seus resultados como profissional, no seu resultado como ter uma satisfação de estar ali fazendo o que é certo, de não ficar naquela, ai gente, será que eu fiz certo? Será que não? Será que tinha uma outra referência? Não. Então, é esse tipo de informação que eu trago aqui para vocês e que eu espero que vocês utilizem de todas as formas possíveis. Vamos difundir essa informação técnica para que as calçadas, os rebaixamentos de calçada, a cada dia sejam construídos, sinalizados como se deve, de acordo com aspectos de referência técnica, de normas de legislação, que estão baseados em questões de vivência de pessoa com deficiência, que às vezes não é a minha, às vezes não é a sua, mas por isso que existe um referencial técnico, para ser seguido e para ser atendido, esse entendimento eu estou trazendo para vocês aqui. Tá bom, gente? Então, por hoje é isso. Terminamos. Até a nossa próxima aula.
Isso aí, gente. Um beijo para vocês.